paz do Senhor Jesus, todos, louvado seja Deus, né? Todas as vezes que nós somos convidados a trazer uma palavra, quem vai trazer a palavra é uma honra, né? Um privilégio para poucos, né? Mencionar a palavra de Deus. E o próprio Jesus, ele disse, né? Ide, pregai o evangelho a todo canto do mundo, a todas as criaturas. Então o nosso propósito é pregar. A hora que eu cheguei, o pastor Levi falou assim para mim, né? Oswaldo, é Pedro, João e Tiago. Na hora, o Espírito Santo falou comigo, né? E levou eu dentro da prisão. Uma certa feita eu estava fazendo evangelismo na prisão e eu costumava pregar para 280, pregava para 200 presos, né? Naquela época. Hoje, por causa da pandemia, está tudo parado. E um certo dia eu não entrei, porque o diretor do presídio não permitiu para que eu fosse para o raio. Aquele dia eu fui surpreendido por Deus, que ele falou para mim, hoje você vai no seguro, né? E pelo que eu conhecia até então do crime, né? Quando a gente fala, algumas coisas saem da boca da gente, e tem muitas pessoas que às vezes julgam você, ela não conhece a sua história, ela não conhece a sua historicidade de vida. Então às vezes ela te critica, ela fala de você, mas ela não conhece, porque quem conhece você jamais vai falar de você. Quem conhece a sua história jamais vai falar de você, né? E para mim é uma honra, né? E o Paulo, né? Deus proporcionou esse né? O Márcio, você me conhece, né? Você me conhece, né, Paulo? O Márcio falou, né? O Paulo me conhece. É verdade, o Paulo é amigo meu de infância, né? Para mim é uma honra, entendeu? Porque o Paulo é amigo meu de infância, eles conhecem a minha história, porque nós vivemos juntos, né? Eu estou tendo a oportunidade hoje de louvar a Deus por Paulo, né? E nós vivemos muito, tem muita história, né? Se nós fosse contar, nós íamos ficar 2 dias aí. E eu fiquei parado pensando, eu falei, eu fui pregar para um preso, eu fui pregar para uma pessoa. Eu falei, Senhor, eu vou pregar para uma pessoa? Eu falei pro diretor, eu falei, senhora, eu volto a semana que vem. Ele falou, não. Eu comentei quem estava no presídio e o preso falou que conhece você. Eu falei, mas eu não conheço ele. Aí, você não viu ainda? Eu falei assim, verdade, vou lá conhecer ele. Aí eu preguei e ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Aleluia! Aquele dia. Então, Deus colocou uma palavra no meu coração, ela é simples, eu pedi uma confirmação para Deus, se era a palavra que eu ia ministrar, Deus confirmou no meu coração, através da boca do pastor Levi. Quando o pastor Levi falou em caminho, né, aquele abriu a boca e Deus usou e falou em caminho, eu já peguei. Eu falei, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Sem perca de tempo, abre a sua Bíblia aí. São Mateus capítulo de número 7 e o versículo de número 13. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Quem encontrou? Mateus 14, Mateus 7, Mateus 7, capítulo 7. Louvado seja Deus. Amém? Diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertada o caminho que leva à vida, e poucos as que a encontram. Uma palavra muito forte, glória, né? A Deus. E o próprio Jesus, na continuação do Sermão da Montanha, ele começa a explicar o que era essa porta, o que é essa porta. E nós precisamos entender
quanto é difícil, pode tomar seus assentos em nome de Jesus, e quanto é difícil nós encontrarmos essa porta que é tão estreita, porque a porta larga é fácil. Quantas vezes nós não vivemos, que nem o pastor Levi, aqui, o mundo que nós saímos, ele estava comentando aqui, da onde Deus tirou nós. E nós encontramos muitas das vezes a porta muito larga. Nós vivemos por um tempo na porta larga, que é o muito de nós vemos as pessoas andando por essa porta larga, que conduz à perdição. A porta que conduz à perdição é a mesma porta que conduz ao inferno. Porque ela é larga. Eu não vou contar meu testemunho, mas o Paulo conhece o meu testemunho. O Paulo sabe o que eu vivi no alcoolismo. O Paulo sabe, porque muitas pessoas às vezes vão ver o meu testemunho quando eu vivi no crime, quando eu vivi com criminosos. Aí as pessoas até lembram. Mas quando eu passei no alcoolismo, que eu fui praticamente para a sarjeta, poucos conhecem. E o álcool me levou a essa perdição. E poucos que encontram a porta estreita. Porque a porta é estreita, e quando o pastor estava falando de caminho aqui, e a Bíblia fala de caminho, é o caminho que conduz. E você já observou que quando você entra por um caminho que ele é muito largo, você não é satisfatório em nada. Você pode observar para você ver. Se o camarada entra no alcoolismo, a degradação alcoólica leva à morte. Se ele entra nas drogas, as drogas levam ele à morte. Tudo conduz à perdição. Se ele entra na prostituição, adultério, aí vai. Mas as pessoas hoje, elas não querem ouvir. Elas não querem dar ouvido à voz de Deus. Muitos encontram a porta larga e acham que essa porta é a porta, tudo bem. Não, podemos andar nela. É um caminho largo. Mas o caminho largo, muitas das vezes, você não encontra um bom acostamento, você não encontra pedágio. Por quê? Porque é um caminho largo, você vai andar de qualquer jeito, você não tem nada. É assim o caminho das nossas vidas. Agora entra numa Rondon para você ver, quando o preço tem que ser pago. Olha como que é diferente. Você tem até telefone se você precisar. É totalmente diferente quando você vai pagar um preço com Deus, é satisfatório. Vale a pena ficar na presença de Deus, vale a pena servir a Deus. É estreito, que nós vamos entrar nessa porta estreita, e como vale a pena. Muitas das vezes é muito prazeroso o caminho do mundo. O caminho do mundo, ele oferece o quê? O pecado. E a primeira coisa que eu começo aprendendo na palavra de Deus é a renúncia. É o que muitos não querem. Renunciar. Olha, quinta-feira, amanhã é jejum coletivo na igreja. Lógico, Deus conhece o ser humano melhor do que ninguém. Às vezes você está com um problema de saúde, você não pode jejuar. Às vezes está tomando um remédio, você não pode jejuar. Mas tem a coletividade da igreja. E o jejum, ele aprende o quê? O jejum ensina nós o quê? Ele ensina nós a se fortalecer na presença de Deus. Quando você fala assim, eu mesmo foi assim comigo. Entendeu? Eu cheguei a fumar 3 maços de cigarro por dia. E quando eu falei assim, meu Deus, e agora como que eu vou conseguir parar de fumar? Aí eu tive homens de Deus que falavam assim para mim, olha, abre um jejum. Abre um jejum. Então cada vez mais eu comecei a me afastar do caminho largo. Como que é um caminho largo? O caminho largo, hoje não, hoje eu sei com quem eu ando. Hoje eu sei onde eu me assento. Não que eu ignore ninguém. Ô meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Opa, tudo jóia? Tudo jóia. Fui ele agora, correndo na casa da minha filha. Ai pai, eu não achei que você vinha na minha casa. Eu falei, você achou errado. Você falou para mim que ia no culto. É fácil. Eles pegaram um outro caminho. O mais novo não, o mais novo viu eu já na presença de Deus, eu caminhando com Cristo. Mas as meninas não. Mas eu estou na oração, estou firme, elas estão vendo que eu estou dando um bom testemunho. Mas pegaram um outro caminho. E eu estou mostrando para elas hoje que não vale a pena. É um caminho de sofrimento. Nós somos 4 filhos. Minha irmã é uma bênção na igreja. A minha mãe aceitou Jesus. Meu pai, Deus recolheu, aceitou Jesus. A meu irmão mais velho
não dá ouvido, não quer, só que está pagando preço. O meu irmão mais novo, às vezes ouve e também fica sempre procurando um caminho largo. Eu sempre pregando, o caminho não é esse, o caminho é com Jesus. Porque se você for ver a hora que Jesus for falar da porta que conduz ao céu, a porta estreita, aí nós vamos ver o tanto que vale a pena essa porta. Quer ver? Vamos lá? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que encontram. Está falando de vida eterna. E quando se fala de vida eterna, tá falando, Jesus, o próprio Jesus está falando. Sabe onde Deus me leva? Lá em João 3,16. Porque Deus amou o seu único, unigênito, único. Ele não tem outro, é o único. Porque se você for ver biblicamente falando, nós somos adotivos, pastor Levi. Não é, irmão Márcio? Nós somos adotivos. Porque filho de Deus é Jesus Cristo. Aí quando nós passamos a fazer a obra de Deus, como nós passamos a amar Deus, a Jesus Cristo, aí Ele tem nós como filho. Mas do contrário, se continuar seguindo uma vida larga, no caminho largo, não é o que Jesus quer para nós. Mas olha lá, e o próprio Jesus disse, o próprio Deus, olha, o único filho Ele deu pela nossa vida, para que morresse na cruz do Calvário, para carregar todos os pecados na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida eterna. Todo aquele que nele crê tem vida eterna. Eu parei para meditar muito nesse versículo aqui, e outras vezes já tive a oportunidade de pregar, entendeu? É muito forte. Se você for trazer, entendeu, a amizade de Deus com o homem, o privilégio que ele tem de falar com Deus e Deus responder para ele. E muitas vezes as pessoas viram a costa para Deus. Eu não consigo entender. Porque Deus, se você for ver biblicamente falando, se você for ver Deus oferecendo carro, é conversa fiada. Se você ouvir falar que Deus ofereceu casa com piscina, é conversa fiada. Isso aí é antibíblico. Deus, Ele oferece vida eterna. Porque Jesus está falando aqui que a porta é estreita. A porta que conduz à vida. Está falando de vida eterna. Está falando de salvação. E nós não podemos perder o foco. Hoje eu estava cortando o cabelo do pastor Alessandro, falando para ele. Falei, pastor, eu acho que eu preciso me dedicar mais. Sexta-feira tem culto na sede, eu acho que eu preciso ir mais. Tem culto na nossa igreja quinta-feira, eu vou começar a agendar mais cedo os horários para os clientes. É complicado. Mas eu tenho que buscar mais o reino de Deus. Eu tenho que me encher mais de Deus. Eu tenho que orar no monte, eu tenho que orar na minha casa, eu tenho que fechar a porta do meu aposento, eu tenho que falar com o Pai, eu tenho que dar seguimento na minha vida para mim um dia eu morar no céu. Mas eu não vou poder levar para passar essa porta. Só passa um de cada vez. Passa um irmãozinho, passa o Paulo, passa a irmã, passa o pastor Levi, passa cada um de uma vez na porta. Mas eu estou falando, aceite Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Jesus, Ele cura, Ele liberta, dá direito de você escolher a vida eterna. É você que vai escolher se você vai morar no céu ou não. Eu prego para meus filhos, eu prego para minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Vamos para a igreja. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. O maior patrimônio que o ser humano pode ter se chama salvação. É verdade, Jesus. E está dentro da Bíblia. E está dentro da Bíblia, foi o que eu acabei de dizer agora. Eu saí cheio, aleluia, eu saí cheio de Deus de dentro daquele presídio. A hora que o preso se rendeu, ufa, irmão, lá não, como chama lá, pote, né, que eles falam, castigo. Ele estava no castigo, irmão. E dessa mesma maneira, eu prego para o meu irmão, para os meus irmãos. Eu falo do amor de Deus para os meus irmãos, falo do amor de Deus para os meus filhos, louvor o dia inteiro no salão, falo do amor de Deus para as pessoas. Ah, irmão, mas você não sabe o que você está perdendo. Perdeu o quê? Perdeu o quê? O que eu perdi? O que eu perdi? Eu só ganhei, Paulo. Eu só ganhei. Eu só ganhei. Levava uma vida desregrada.
E Jesus veio trabalhando no meu coração. Jesus veio trabalhando no meu coração. E eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E Ele veio trazendo para mim, para o meu coração. Ele foi me limpando. Ele veio me limpando. Ele está me limpando. Ele está me preparando. Olha que privilégio. Olha que privilégio. Respirar. Quantos nesse momento, quantos do planeta Terra está pagando horrores de milhões, vamos falar de milhões para poder ter um aparelho, porque não tem um aparelho para todo mundo. Nós passamos isso dentro da pandemia. Ó, encheu o pulmão, soltou, de graça, não pagou nada. Que coisa tremenda da parte de Deus. E muitas das vezes você vê as pessoas sendo ingratas com Deus, acabando com o próprio corpo, destruindo o que Deus, próprio Deus falou: sois vós templo do meu Espírito. O Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Ele tem que fazer morada dentro de nós. Vamos lá? Olha lá. Porque a porta, estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida. Poucos a encontram. Como que nós vamos encontrar essa porta? Comunhão com Deus. Fazendo a vontade de Deus. A hora que eu estava lá no meio da rua, eu não sabia do Paulo. Mas a hora que falaram para mim lá, aqui vai ser um ponto de pregação. Oswaldo, aqui a irmã abriu a porta da casa dela. Irmã, saiba de uma coisa. A senhora abriu a porta da casa da senhora para Deus. É verdade. Para Deus. Hoje nós estamos em poucas pessoas. Mas amanhã a senhora vai ver o que Deus tem para nós aqui. A senhora vai ver o que Deus tem para nós. O tanto de pessoas que vão se render ao Senhor aqui. Porque Deus, ele trabalha de uma forma, Ele vem na contramão do mundo. Deus não trabalha na ótica humana. Deus, Ele coloca no nosso coração, vai e faz. Tem muitas pessoas que têm dificuldade para ouvir a voz de Deus. Pastor Levi, Oswaldo, estamos juntos, pastor. Vamos embora, vamos trabalhar para o reino. Está entendendo? Passou aqui 2 obreiros de outro ministério. Bom, irmão, tudo bom? Ei, você não para, hein? Fizemos uma obra junto lá atrás. Mas reconhecendo que a gente está lutando pelo reino. É o reino de Deus. Você acha que nós estamos falando aqui do amor de Deus? É o que o pastor Levi falou. Você acha que não estão ouvindo? Estão ouvindo sim. A palavra de Deus. E estreita é a porta. E muitas vezes, esse caminho, ele se torna estreito para nossas vidas. Por quê? Porque há um inimigo que no mundo abstrato, né, no mundo invisível, chama Satanás. E ele quer tirar o foco, ele quer levar nós para o caminho largo. Essa é a intenção dele, para que nós perdemos o foco do reino de Deus. E quando Jesus, ele abre as portas, ele abre a porta da humildade, ele abre a porta do arrependimento. E uma coisa que eu aprendo, além da renúncia, é a obediência. A obediência é o que, irmão Vardo? Ó, a palavra de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. E como que nós vamos obedecer a palavra de Deus? Nós lendo a Bíblia, nós ouvindo a palavra. A palavra, ela entra no ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. E tantas pessoas se firmam na fé em outras coisas. E não tem nada a ver com a fé da Bíblia, com o Deus da Bíblia. Então nós temos que continuar marchando. Nós temos que continuar fazendo a obra de Deus. E sempre lembrando que há só um caminho que conduz ao céu. É o caminho da porta estreita. A porta não é larga. A porta ela é estreita. Então nós temos que entrar e falar assim, ó, peraí, né? Vamos fazer um regiminho aí, porque a porta é estreita. Não passa. Hein, pastor Levi? Verdade. Eu tô... Mas é assim, trazendo para a nossa vida física. Mas no espiritual, o que Deus está falando? Olha, segue o meu mandamento. Aparta-se do mal. Porque aí sim você vai conseguir, tendo uma comunhão com Deus, você tendo comunhão com os irmãos, aí sim você vai entender
E volto a dizer, essa porta maravilhosa que Deus tem para nós, é a porta que nós vamos entrar no reino de Deus, nas mansões celestiais. É dessa forma, essa porta estreita. Você já viu alguém passar em porta estreita? Você já viu como que é? Ele passa até meio de ladinho, né? Porque a porta é estreita, ele passa apertadinho e a porta... Não, vai, calma aí, só passa um, irmão, né? Mas ele está lá passando a porta lá. Essa porta aí que nós temos que encontrar. Nós temos que ir por ela. Que é o caminho que conduz à porta estreita. Que é o porta estreita que conduz ao céu. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. A porta estreita. A porta não é larga. A porta larga conduz ao inferno. A porta larga, ela conduz ao inferno. E muitas pessoas estão perdendo por isso. Estão saindo para a porta larga. Está saindo para a porta larga. Eu tenho o hábito de chegar na minha casa, a hora que eu vou para o descanso, ou eu vou para o quarto lá onde eu tenho uns lugares onde eu leio a Bíblia, em oração, ou eu vou para a minha cama lá e fazer leitura bíblica. A Bíblia. Aí minha esposa, às vezes eu passo e falo, olha, eu não consigo. Eu vejo no telejornal, pouco futebol, aquela pescaria lá, eu gosto daquela lá, aquela pescaria, né, que a gente gosta de pescar, então eu gosto da pescaria. Mas tem coisas dentro da televisão que não tem como você assistir. É porta larga. Irmão, aqui entre nós, como tem condições, o ser humano assistir a uma malhação, falar que é crente? Só misericórdia de Deus, pastor Nelly. Só misericórdia de Deus. E nós precisamos entender o que é salvação. E Deus, Ele está pronto para nos salvar. Mas desde que nós entendemos que a porta é estreita. A porta, ela não é larga, ela é estreita que vai conduzir à vida eterna. Amém?